Êxodo capítulo 14. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Piairu, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar, pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isto que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairu, diante de Baal-Sefom. Quando Faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os israelitas clamaram a Yahvé. Disseram a Moisés: Não havia talvez sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Yahvé disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado à custa de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por um forte vento oriental que sobrou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Yahvé disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar.
e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada por Yahvé contra os egípcios, e o povo temeu a Yahvé, e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo. Pois bem, nesse capítulo a gente tem aqui um choque, então, de duas tradições diferentes que narravam o episódio do Êxodo ao longo da história judaica. Durante o livro do Gênesis eu falei bastante que tem 4 narrativas principais que são meio que fundidas na história. Por isso alguns episódios eram duplicados ou até triplicados. Porque tem 4 tradições principais que narram. Acho que nunca falei as 4 ao mesmo tempo, mas é a javista, eloísta, sacerdotal e a deuteronomista. Se não me engano, são essas 4. Então, a gente vê aqui duas narrativas diferentes se chocando em 2 momentos diferentes. Que primeiro, no Êxodo como fuga e no Êxodo como expulsão. Porque tem a narrativa de que o faraó expulsa Moisés depois da morte dos primogênitos, mas em outras narrativas diferentes se coloca muito mais firmeza no fato de que foi uma fuga mesmo, de que perceberam que tinham fugido e foram atrás. Então, essa narrativa foi que prevaleceu, né, de que realmente eles fugiram, como fugiram daquele lugar de escravidão, e aí o faraó parte atrás deles, né? E acontece a mesma coisa também na narrativa do mar, que tem uma narrativa mais antiga que fala sobre sóis passando a pé enxuto e depois uma onda que engole os egípcios, e uma narrativa um pouco mais recente, que seria essa que descreve como 2 paredes, à direita e à esquerda. Eu acho interessante de existir uma narrativa mais antiga, porque essa narrativa mais antiga parece ser mais coerente com o que realmente aconteceu, possivelmente, no dia. Por quê? Lembra do papo que a gente teve nas pragas do Egito sobre como talvez explicar elas do ponto de vista não científico, que a gente tá teorizando aqui as maluquices, né? Mas que dá pra achar uma lógica em como isso pode ter acontecido realmente e que não tira nenhum mérito do milagre, porque, nossa, acontecer bem quando era necessário, né? Mas de que o que poderia ter acontecido? Que o mar teria recuado. No que o mar recuou, os hebreus atravessaram e então teria vindo um tsunami. Por isso que o mar recuou, porque uma grande onda veio e essa onda engoliu os egípcios. Assim, é uma narrativa que talvez colocar assim, né? Não sei o quanto que isso força a barra, mas é coerente. Assim, é algo bem coerente com o que acontece antes de uma grande onda atingir um local. Durante vários minutos ou um período até mais longo, o mar ele vai recuando e aí depois, quando chega a onda, ele volta com toda a força. Então, assim, é possível de imaginar que talvez tenha acontecido na narrativa mais antiga. Isso que foi como foi visto pelos hebreus, que depois acrescentou-se, então, essa imagem da proteção de Deus com as paredes à direita e à esquerda, que já parece ser uma visão, assim, bem mais mágica mesmo, assim. E se a própria Bíblia de Jerusalém colocou essas diferenças de narrativas e que uma mais antiga que a outra, eu acho que faz sentido. Então, que seria um acréscimo, talvez, depois, para acentuar mesmo essa ação de Deus do vento protegendo eles. Mas bem, tudo isso que eu falei nos últimos 2 minutos é uma métrica da explicação que a Bíblia de Jerusalém dá nas notas de rodapé, com coisas que eu já discuti com meu pai, que eu já ouvi, sobre como poderia ter sido essa saída. É um momento muito marcante, que já foi muito representado em filmes, então, assim, a gente sempre imagina que negócio lá exuberante, as paredes subindo até o céu, e, tipo, por mais que isso é como é descrito, pensar também como isso talvez tenha sido um acréscimo e tenha sido de um jeito um pouquinho mais, assim, violento mesmo, né? Tipo assim, o mar recuou todo e você voltou de uma vez só. Pô! Eu acho interessantíssimo. Eu acho até mais maneiro do que a ideia só de formar 2 paredes, sacou? De que o mar realmente some e volta com toda a força. Tá. Muito interessante que, tipo assim, eles nem entraram no deserto mesmo ainda e a galera já tá duvidando, tipo assim, nossa, será que valeu a pena mesmo a gente vir? Será que não é melhor ficar lá sendo escravo no Egito do que arriscar a gente ir pra Terra Prometida agora? E assim, acontece isso muitas vezes, da galera reclamando com Moisés. Mas, gente, somos nós. Porque afinal, o povo de Israel atravessando o deserto até a Terra Prometida é a nossa vida. É a gente encontrando as dificuldades, é a gente tendo todas as dúvidas que a gente tem, pensando, cara, será que não era melhor ficar de boa, ou desistir,
ou esse negócio de igreja aí, pra que ir, tipo... Várias coisas que, quando a gente começa a ter uma diversidade, ou quando param de ser do nosso agrado, a gente quer desistir, quer voltar atrás, quer desistir de Deus. Então, assim, o povo de Israel aqui sendo teimoso, é a gente sendo teimoso. Com os planos de Deus, com a gente não tendo paciência, com a gente não confiando mesmo que as coisas vão dar certo, porque não estão sob o nosso controle no final. E bem, a imagem então deles atravessando o mar é extremamente importante, porque isso é o momento da salvação, isso é o batismo. Por meio do batismo, todo pecado que vinha perseguindo a humanidade, o povo de Deus, é lavado nas águas e levado embora. Assim como o batismo apaga a marca do pecado original, o batismo nas águas que recebe o povo de Israel aqui apaga os egípcios que estavam perseguindo eles. Então, graças a esse evento das águas, agora eles podem caminhar no deserto e então buscar a terra prometida. O batismo não imediatamente salvou eles. Eles não vão ter que batalhar pelo deserto, porque assim como a gente, por mais que o batismo seja sinal de salvação, a gente ainda vai ter que viver nossa vida. A gente vai ter que perseverar nela, a gente ainda vai ter que seguir em frente nas nossas batalhas para poder chegar na terra prometida. Então, assim, realmente é muito interessante. Esse é o começo da vida do povo de Israel caminhando para o próprio destino. E isso começa com uma passagem pelas águas. E isso também é reminiscente da própria história de Moisés. Assim como Moisés foi salvo pelas águas, sendo preservado num cesto, aqui o povo de Israel é salvo pelas águas, sendo preservado por Deus nessa terra seca. Muito legal. Por hoje é isso, gente.